Imagine entrar em um hospital para uma consulta. Você vê médicos, enfermeiros, pacientes e corredores comuns. Tudo parece normal. Mas e se eu te dissesse que, exatamente debaixo dos seus pés, existe uma estrutura escondida que funciona como o coração do hospital? Um lugar onde quilômetros de tubulações transportam oxigênio, energia, água, gases medicinais e sistemas que não podem falhar nem por um segundo. Se qualquer um deles parar, cirurgias podem ser interrompidas, equipamentos podem desligar e vidas podem ficar em risco. Então a pergunta é simples: o que realmente existe debaixo de um hospital? E por que essa parte é tão importante quanto os próprios médicos? A resposta começa com uma ideia que muda tudo. Um hospital não é apenas um prédio. Na prática, um hospital moderno funciona como uma pequena cidade. Só que diferente de qualquer outra cidade do mundo. Aqui, absolutamente tudo precisa funcionar 24 horas por dia. Não existe horário para desligar. Não existe pausa. Não existe segunda tentativa. Se um sistema falhar por alguns segundos, respiradores podem parar. UTIs podem ficar em risco. Cirurgias podem ser interrompidas. E é justamente por isso que a maior parte da engenharia hospitalar permanece escondida. O que sustenta a vida, muitas vezes, ninguém vê. Logo abaixo do prédio existe uma infraestrutura gigantesca, formada por corredores técnicos que percorrem praticamente todo o hospital. Esses túneis permitem que equipes de manutenção acessem equipamentos sem interromper atendimentos. Por ali passam milhares de cabos elétricos, tubulações de água, redes de incêndio, fibra ótica, linhas de vapor, gases medicinais e sistemas de climatização. Tudo organizado em níveis diferentes. Cada tubo com sua identificação. Cada cabo com seu caminho planejado. Cada escolha pensada para evitar acidentes e facilitar uma manutenção de emergência. Em hospitais de grande porte, esses corredores podem se estender por centenas de metros, conectando quase todos os prédios do complexo. É uma cidade subterrânea, silenciosa, invisível, essencial. Mas existe uma tubulação que chama mais atenção do que todas as outras. Ela transporta algo que pode significar a diferença entre a vida e a morte: o oxigênio. Quando um paciente precisa de oxigênio, tudo parece simples. Uma máscara é conectada, uma pequena mangueira é ajustada, e o oxigênio começa a fluir. Mas, antes disso, ele percorreu um caminho extremamente complexo. Em vez de depender de cilindros em cada quarto, a maioria dos hospitais modernos possui uma central de gases medicinais. Ela fica em uma área isolada e altamente protegida. Ali estão enormes tanques criogênicos capazes de armazenar oxigênio líquido a temperaturas próximas de menos 183 graus Celsius. Nessa condição, o oxigênio ocupa muito menos espaço. Quando necessário, ele passa por vaporizadores especiais, retorna ao estado gasoso e segue por uma rede de tubulações que alimenta salas cirúrgicas, UTIs, emergências, centros de imagem e enfermarias ao mesmo tempo. Mas o oxigênio não está sozinho. Também existem redes de ar comprimido, usadas para movimentar equipamentos médicos. Há linhas de vácuo hospitalar, responsáveis por remover fluidos durante procedimentos. E, em muitos hospitais, o óxido nitroso também possui sua própria tubulação dedicada. Cada rede tem cores e padrões internacionais para evitar erros de conexão. Sensores monitoram pressão e fluxo o tempo todo. Se algo cai fora do padrão, o alerta é imediato. Porque aqui, segundos fazem toda a diferença. E então vem outro sistema ainda mais crítico. Um sistema que simplesmente não pode falhar, nem por um único instante: a energia elétrica. O que acontece quando falta luz em um hospital? Imagine uma cirurgia cardíaca em andamento. Respiradores funcionando, monitores cardíacos ligados, bombas de infusão ativas, tomógrafos e equipamentos de hemodiálise em operação. Agora imagine tudo isso desligando ao mesmo tempo.
o resultado seria catastrófico. Por isso, hospitais estão entre as construções mais preparadas do mundo para enfrentar falhas elétricas. A energia normalmente chega por mais de uma alimentação independente da rede pública. Se uma falha, outra pode assumir automaticamente. Mas isso ainda não basta. Então entram os enormes grupos geradores. Motores movidos a diesel capazes de produzir energia para praticamente todo o hospital. Eles são testados regularmente. Estão sempre prontos. Mas mesmo alguns segundos de espera seriam perigosos. É aí que entram os sistemas UPS, fontes de alimentação ininterrupta. Esses equipamentos usam bancos de baterias para fornecer energia instantaneamente aos aparelhos mais importantes. Respiradores, monitores e servidores continuam funcionando sem interrupção enquanto os geradores entram em operação. Para médicos e pacientes, muitas vezes a troca acontece sem que ninguém perceba. E nos bastidores, um centro de monitoramento acompanha tensão, corrente, consumo e temperatura em tempo real. Tudo para garantir que o hospital permaneça funcionando mesmo em situações extremas. Mas manter a energia ligada é apenas parte da história. Há outro sistema invisível responsável por proteger pacientes, profissionais e áreas críticas. O sistema de climatização. Você já pensou no ar de um hospital? Em determinados setores, ele é tão importante quanto qualquer equipamento médico. Centros cirúrgicos, UTIs e laboratórios exigem controle rigoroso da qualidade do ar. Para isso, enormes centrais de climatização trabalham continuamente. Elas captam o ar externo, filtram partículas microscópicas, controlam temperatura e umidade e distribuem esse ar por uma rede de dutos por todo o edifício. Em salas cirúrgicas, filtros de alta eficiência retêm a maior parte das partículas suspensas. Além disso, a pressão do ambiente é cuidadosamente controlada. Em algumas salas, ela é positiva para impedir a entrada de contaminantes. Em outras, como áreas de isolamento para doenças transmissíveis, ela é negativa para evitar que o ar contaminado escape para os corredores. Tudo isso é acompanhado por sensores espalhados pelo hospital. Se um filtro perde eficiência ou se a temperatura sai do padrão, as equipes técnicas recebem alertas imediatamente. Parece detalhe, mas não é. É proteção, é prevenção, é segurança. E agora vem uma parte que quase ninguém pensa ao entrar em um hospital. O que acontece com todo o lixo produzido ali dentro? Todos os dias, hospitais geram toneladas de resíduos. Muitos deles são potencialmente perigosos. E eles não podem ser colocados no lixo comum. Luvas, máscaras, seringas, agulhas, medicamentos vencidos, materiais contaminados, peças cirúrgicas, produtos químicos. Tudo precisa ser separado no momento exato em que é descartado. As agulhas vão para caixas resistentes. Os materiais contaminados seguem para recipientes com símbolos de risco biológico. Medicamentos e produtos químicos recebem outro tipo de armazenamento. Nada pode ser misturado. Nos bastidores, existe uma central de resíduos onde tudo passa por uma última conferência antes de deixar o prédio. Em muitos hospitais, corredores e elevadores exclusivos transportam esses materiais. Eles nunca cruzam os mesmos caminhos usados por pacientes. Esse cuidado reduz o risco de contaminação e mantém o ambiente mais seguro. Depois, empresas especializadas assumem o transporte. Dependendo do tipo de resíduo, ele pode ser esterilizado em autoclaves de alta temperatura, tratado quimicamente ou encaminhado para incineração controlada. O objetivo é um só: eliminar qualquer risco biológico antes do descarte final. Mas o lixo não é o único fluxo invisível que circula por esse lugar. Existe outro sistema que movimenta milhares de litros todos os dias: a água. Abrir uma torneira dentro de um hospital parece algo banal. Só que, por trás desse gesto simples, existe uma engenharia extremamente complexa. Hospitais consomem quantidades gigantescas de água diariamente. Ela é usada em cirurgias, laboratórios, lavanderias,
cozinhas, esterilização de instrumentos, equipamentos médicos e sistemas de climatização. Por isso, muitos hospitais possuem grandes reservatórios capazes de manter o abastecimento por horas ou até dias. Bombas automáticas distribuem a água para todos os pavimentos. Se uma falha, outra entra imediatamente. Em áreas críticas, a água passa por filtragem e tratamento adicionais. Máquinas de hemodiálise usam água com padrões de pureza extremamente elevados. E ainda existe a água quente, além do vapor. Eles são usados na esterilização de instrumentos cirúrgicos. Esse vapor percorre tubulações escondidas e alimenta autoclaves capazes de eliminar bactérias, vírus e outros micro-organismos em poucos minutos. Tudo isso acontece longe dos olhos dos pacientes. Mas ainda não chegamos ao verdadeiro centro nervoso de tudo isso. O lugar que reúne quase todos esses sistemas em um único ambiente. Quem controla tudo ao mesmo tempo? A resposta está no Centro de Operações e Engenharia. É uma sala repleta de monitores, computadores e painéis de controle. Ali, engenheiros e técnicos acompanham centenas de informações em tempo real. Consumo de energia, pressão dos gases medicinais, funcionamento dos geradores, temperatura das salas cirúrgicas, reservatórios de água, bombas hidráulicas, elevadores, climatização, sistemas contra incêndio. Tudo é monitorado continuamente. Se um equipamento apresentar qualquer comportamento fora do padrão, um alerta aparece imediatamente. Muitas vezes, a equipe resolve o problema antes mesmo que médicos ou pacientes percebam que algo aconteceu. É como a cabine de comando de um enorme navio. Só que esse navio nunca pode parar. Nunca. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda essa história. Quando você entra em um hospital, vê médicos, enfermeiros e pacientes. Mas, escondida sob seus pés, existe uma verdadeira cidade de máquinas. Túneis, tubulações, cabos e sistemas inteligentes trabalhando em perfeita sintonia. Sem eles, nenhum hospital moderno conseguiria funcionar. Porque salvar vidas não depende apenas do que acontece na sala de atendimento. Depende também do que nunca aparece, da energia que não pode cair, do oxigênio que precisa chegar, do ar que precisa permanecer limpo, da água que não pode faltar, do resíduo que precisa desaparecer com segurança e do monitoramento que nunca dorme. Agora, imagine algo ainda mais surpreendente. Existe um lugar onde toda a água de uma cidade passa antes de chegar à sua torneira. Um sistema gigantesco, cheio de tanques, filtros, bombas e quilômetros de tubulações, que transforma a água bruta em água potável para milhões de pessoas. E é exatamente esse mundo invisível que vamos revelar no próximo episódio de Infraoculta. Inscreva-se para descobrir o próximo sistema oculto.